Bom dia, gente. Hoje iremos falar de Winnicott. Winnicott nasceu em Plymouth no dia 7 de abril de 1896. Foi um pediatra e psicanalista inglês na área das teorias das relações objetais e do desenvolvimento psicológico. Ele é conhecido por suas ideias como o verdadeiro e falso self e a teoria dos pais suficientemente bons. Era o único menino da família, tinha duas irmãs mais velhas. Ele se via oprimido no cenário também por ter uma mãe com tendências depressivas. Winnicott se descreveu como um adolescente perturbado. Então decidiu ser a sua própria autorrepressão. E foi através disso que adquiriu capacidade de cuidar. Ao tentar suavizar os sombrios humores da sua mãe, o autoconhecimento de si próprio foi de grande interesse dele. Para trabalhar com pessoas jovens e problemáticas, ele foi mandado para um internato pelo pai. Foi lá que iniciou os estudos de medicina, em Cambridge. Dizem que após uma fratura aos 16 anos, que ela escolheu essa carreira, na esperança de nunca depender de nenhum médico em caso de doença. No começo da guerra de 1914, com 18 anos foi auxiliar de enfermagem em Cambridge. Após a guerra, continuou os estudos em Londres e se formou em medicina em 1920. Em 1924, casou-se pela primeira vez e divorciou-se pouco depois da morte do seu pai. Tornou-se psicanalista habilitado da Sociedade Britânica de Psicanálise por volta de 1935. Fez supervisão com Melanie Klein de 1935 a 1940. E nessa mesma época ela pediu para que recebesse seu filho, Erich, em análise. Durante a Segunda Guerra de 1939 a 1940, tornou-se psiquiatra das Forças Armadas. E foi onde conheceu sua segunda mulher. Winnicott e Melanie Klein tinham uma longa amizade, mas era conturbada pelas divergências teóricas e técnicas. Winnicott foi presidente dentro da Sociedade de Psicanálise, ocupando diferentes cargos nos anos seguintes. Fez uma série de transmissões radiofônicas na BBC sobre o desenvolvimento da criança. Faleceu em 1971 devido a uma doença pulmonar e cardíaca. A teoria de Winnicott foi de grande contribuição para a psicanálise, reforçando principalmente a relação da mãe com o bebê e sua influência no desenvolvimento de uma vida psíquica saudável. Winnicott apresenta duas fases: a dependência absoluta, que ocorre nos primeiros 6 meses de vida, e a dependência relativa, que seria até os 2 anos de idade. Nessas fases o indivíduo pode ou não desenvolver uma vida psíquica saudável e compatível para a sua idade psíquica através da mãe suficientemente boa. Com a teoria de uma mãe suficientemente boa ou insuficientemente boa, é possível que a criança tenha um sinal de verdadeiro self. Winnicott fundamentou o verdadeiro e o falso self, afirmando que estes estariam presentes em todos os indivíduos em diferentes proporções. O verdadeiro self seria apenas eu. Manifesta-se de gestos espontâneos e ideias pessoais. Está ligado à presença da mãe suficientemente boa. Já o falso self está ligado a uma decorrência ligada às ameaças maternas. Não é suficientemente boa, o bebê está submetido a se adaptar ao ambiente. Winnicott definiu o objeto transicional como aquele utilizado pela criança para suportar a ausência materna. Nos primeiros meses de vida, o bebê não tem consciência de que ele e a mãe são pessoas diferentes. A relação do bebê com o objeto transicional representa o início de sua relação com o mundo. A separação da mãe e do bebê começa a acontecer de maneira gradual, onde ajuda ele a tolerar a angústia da separação da figura da mãe, e ele começa a se apegar em outras coisas do mundo externo. Essa é a fase em que o bebê começa a se relacionar com os primeiros conflitos do mundo externo. Em sua teoria, falou sobre a mãe suficientemente boa. Ou seja, ela não é uma mãe perfeita, é aquela que, além de prover as necessidades do indivíduo para se construir como sujeito, também falha o tempo todo.
E ela está continuamente corrigindo essas falhas. Para o Winnicott, a mãe suficientemente boa tem 3 tarefas principais. São elas: o holding, o handling e a apresentação de objetos. O holding é aquele que envolve uma rotina nos cuidados do bebê e se expressa como um conjunto de comportamentos afetivos relacionados ao alimentar, limpar e proteger. O handling diz a respeito ao contato pele com pele entre o bebê e o cuidador. Faz referência aos cuidados físicos e envolve o manuseio corporal do bebê durante os suportes básicos, como banho, trocar o bebê e até o brincar. Por último, a apresentação de objetos. Consiste em oferecer objetos substitutos de satisfação. Relaciona-se com a apresentação da externalidade da realidade, possibilita o interesse por objetos de satisfação para cima da cuidadora. Já a mãe insuficientemente boa é aquela que não está atenta às necessidades do bebê. Pode ser uma pessoa que desempenha a função materna, não é necessariamente a mãe, pode ser a avó, babá ou outra pessoa que cuida do bebê. A falha materna é saudável para o desenvolvimento do bebê. Isso acontece quando a mãe investe em outros objetos, não só o bebê, como o trabalho, o seu próprio marido e sua família. Para o Winnicott, o pai faz parte do ambiente em que o bebê amadurece. Um bebê que ainda depende, agora de maneira relativa, da sustentação para a mãe para dar continuidade ao alcance do estatuto de um ser unitário. É justamente nessa tarefa de se tornar individual que o pai ajudará o bebê. Há alguns aspectos importantes da prática analítica de Winnicott que devem ser mostradas, como o descongelamento da situação de fracasso quando é feita uma regressão com um analista para reviver e ressignificar certa falha ambiental que foi repetida novamente. O processo terapêutico tem o objetivo de fornecer experiências significativas que visam um cuidado rumo à independência do paciente, o habilitando a utilizar o que vivencia junto ao terapeuta sem a presença do objeto concreto. Quando o analista tem a coragem para dizer uma verdade ao paciente, pode ocorrer um ódio na contratransferência. Na transferência pode ocorrer o uso do analista como objeto transicional, semelhante ao que ocorre entre a mãe e o bebê. O analista e o analisando também estão sendo descobertos um pelo outro, não é algo unilateral. É importante que o analista evidencie o valor positivo da destruição, mas ressalta a necessidade da sobrevivência do objeto, que é alvo de amor e ataque. Nesses casos de pacientes agressivos é mais valioso o manuseio do analista do que de fato suas interpretações. A técnica de Winnicott consiste, portanto, em reviver os traumas durante a análise. Com isso, o paciente usa o analista como objeto transicional durante a transferência. Winnicott criou o jogo do rabisco para uso em contextos terapêuticos. Simples de jogar. Exige apenas papel, lápis e a instrução para que o paciente desenhe livremente a partir do rabisco iniciado pelo terapeuta. Depois é o paciente quem faz os rabiscos para que o terapeuta siga com o desenho. Nessa alternância se abre espaço para a criação conjunta de algo novo, resultante da interação entre inconscientes. O jogo não tem o objetivo de produzir formas ou desenhos estruturados, tal como ocorre nas técnicas que utilizam o desenho como expressão projetiva. Sua forma inacabada, como a de um self em processo de amadurecimento, permite com que conteúdos e emoções possam se manifestar com maior resistências, favorecendo ao terapeuta entrar em contato com a criança e a criança consigo mesma, de tal modo que material mais profundo possa aparecer.